Graça e paz, pessoal, em nome de Jesus. Nós estamos aqui numa nova modalidade, trazendo alguns alunos e ex-alunos da Missão Cristolândia Boa para contar um pouquinho da história de cada um, como foi a sua vida antes de chegar no projeto, como que está sendo a sua vida agora, passando ou depois que deixou o projeto, com o objetivo de parceiro, doador, para que continue acreditando nesse trabalho, continue nos ajudando para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas. Para você que talvez está aí no mundo do alcoolismo, da drogadição, pensando que não tem jeito, ansioso, até mesmo pensando em tomar uma decisão drástica, ainda existe uma perspectiva, existe uma esperança. E a nossa esperança está no nome de Jesus, que ali na cruz do Calvário mostrou para nós o seu misto de amor e também de dor. Hoje, especificamente, nós temos aqui conosco o Renato, é um aluno que está já num processo de saída ali da casa, está concluindo o seu tratamento. Então eu gostaria, Renato, que você se apresentasse, falasse o seu nome, a respeito da sua família. Fique à vontade para se apresentar. Meu nome é Renato, eu tenho 41 anos, eu sou de São Paulo, ali da Zona Leste, Vila Guilhermina. Tenho 2 irmãs, um irmão, uma família estruturada. Meu pai é um policial da reserva, ele faleceu em 2012 e uma família muito abençoada, não tem nenhum problema social. Né? Casado? Casado, tenho um filho de 7 anos, o Lionel, sou casado com a Wanda, uma argentina linda. Amém. Ô Renato, para a gente entender um pouco mais a respeito da sua caminhada, vamos voltar lá atrás, né? Vamos voltar lá atrás. Fala pra gente a respeito de como foi a sua infância, adolescência, juventude, antes de você conhecer o mundo da drogadição. Como era a sua vida? Olha, como eu falei, pastor, a minha vida foi uma vida boa. Essa é a verdade. Eu tive um pai que proveu muito para nós. Uma mãe que cuidou muito bem de mim, do meu irmão, das minhas irmãs. Nós tivemos toda a oportunidade do mundo, em todos os sentidos, toda a segurança do lar. Minhas irmãs se formaram, meu irmão está quase se formando também. Eu também eu terminei o 2º grau, eu fiz faculdade, eu fiz até o 3º ano de engenharia civil, mas já patinando, já consumindo, já não conseguindo evoluir por causa das drogas. Antes de você passar por esse processo de conhecer as drogas, você já tinha tido contato com a igreja? Já tinha... ou não? Não. Quando eu conheci as drogas, eu não tinha. Eu conheci a droga primeiro que Jesus, que é a igreja. E como se deu esse processo? Como que a droga foi apresentada a você? Você a droga? Como é que houve esse... Olha, eu vivia num bairro que tinha lá o pessoal da minha idade, da idade do meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu. Então eu costumava andar com o pessoal com ele. E era um pessoal não era um pessoal de... como eu posso dizer? Eram ladrões, não eram gente perigosa, nada. Mau caráter. Era um pessoal de família, todos de família. Todos nós éramos de família. Teve influência, a gente usou droga, a gente consumiu, aprendeu com um que começou primeiro a fumar a maconha, né? E depois a gente... eu tô lembrando de alguns aqui, todos eles usaram drogas bastante nessa época. Eu era um adolescente ainda. Mas tem uns que fica pior. Foi meu caso. Como é que era a sua vida até conhecer as drogas? Eu era uma vida boa. Uma vida tranquila.
faltava alguma coisa? Não. Eu tive um lar muito próspero. Bastante próspero. Bom, eu tenho um período que eu consumi droga que foi legal, né? Por influência de amigos? Por influência de amigos. O começo foi. Por influência de amigos. E eles pararam e eu não parei, né? Eu e mais alguns, claro, que até hoje consomem. Mas quando eu viciei de verdade, que eu comecei a consumir droga mesmo, aí foi feio, pô, foi feio. Minha vida parou. Eu tenho 41 anos, minha vida parou. Não sou formado em nada, não tenho profissão. Faço tudo, mas não sou bom em nada, assim, profissional em nada. O que as drogas, elas, nesse período, ela tirou de você? Ela tirou primeiro de tudo o caráter, né? Porque eu chegava a pegar o dinheirinho da carteira da minha mãe, né? Vender coisa de casa, convívio social, porque quando eu realmente comecei a consumir droga, eu já não era mais alegre. Eu já não queria mais ver as pessoas. As pessoas que eram meus amigos, família, tinha vergonha. Já não, meu olhar já não é mais o mesmo. Uma profissão hoje, eu não tenho uma profissão, foi a droga que me tirou. A droga me tirou ter se formado em alguma coisa, ter uma profissão, ter um bem. Eu tenho 41 anos, não tenho um bem, não tenho nada, né? Se eu separasse da minha esposa ficaria sem um teto para ela. Isso para mim é a droga que tirou tudo isso. Ela tirou muita coisa. A droga me tirou muita coisa. Você teve um tempo na sua vida que você percebeu que você estava no fundo do poço? Tem. Como foi aí, o seu fundo do poço? A minha família, ela nunca me abandonou. Nunca. Sempre me acolheu. A minha família ela foi muito marcante para mim. E eu tenho certeza que eu vou imprimir isso também na família que Deus vai me dar, e já me deu, né? Mas foi eu que me afastei. É insuportável, num tempo de droga, insuportável, uma pessoa insuportável. Impossível de morar numa casa. Porque como que você mora numa casa onde muito provavelmente vai sumir dinheiro da sua carteira? Você vai dormir e você não sabe o que pode acontecer a hora que você acordar. Então, puxa, tadinha da minha mãe, né, das minhas irmãs que se preocupavam. Todo mundo. Terrível. Eu acho que mais a família vai conseguir falar como que era. Mas suportar uma pessoa vegetando, né? Não só vegetando sozinha, mas destruindo tudo que está à sua volta. Porque a minha mãe morrendo junto, né? As irmãs morrendo junto, porque não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer. Você chegou a sair da estrutura de lar alguma vez, assim, por causa das drogas? Não, para uma clínica. Tá, mas não teve questão de rua, não. Essas coisas, não? Não, porque minha mãe não me abandonou. Me mimava, né? A minha mãe sempre me protegeu muito. Mas se fosse uma outra família, eu entendo totalmente quando a pessoa vai pra rua. Entendo ela. Eu tive vamos dizer, essa sorte. Vamos chamar sorte. Você já passou por várias crises, né? Emocionais, psicológicas, crise de abstinência. Já. E aí, quando você estava nesse tempo de crise aí, o que você enxergava, assim, a solução para tudo isso? Nas crises, no momento de crise. Olha, você falava assim, eu vou acabar com isso dessa maneira. É assim que eu vou terminar com isso. Para largar a droga? Não, Sim. você falar assim, eu quero acabar com esse ciclo aí na minha vida. Por exemplo, você já pensou em tirar sua própria vida? Se você já fez alguma besteira assim que te custou? Besteira eu fiz bastante, eu acho. Mas pensar em tirar minha vida, não. Eu já tive desejo de morrer. E pedir, Deus, tira minha vida. Eu fazer isso, não. Assim. E qual foi esse momento em que você falou assim, Deus, tira a minha vida? Acho que quando acabava a droga. Quando acabava a droga, você via do jeito que tá.
a situação, né? Todo mundo morrendo, todo mundo se destruindo. E eu... agregado a isso, eu conheci Jesus. Eu tinha 17 anos quando eu conheci Jesus. E como é que foi o seu encontro com Jesus? A minha família, eu entrei numa escola bíblica de férias. Tava passando na rua com a turminha. Aí tem comida, tem bebida, então vamos comer. Com quantos anos? Eu nem sei. Mas aí quando entrou na minha família, né? Uhum. Quando entrou na minha família. Aí anotaram o meu nome, onde você mora, anotaram o endereço e foram lá. Falar de Jesus pra minha mãe. Aí eles ganharam todo mundo lá pra Jesus. Eu ainda não. Eu conheci droga primeiro. Mas minha irmã já se batizando, minha mãe já se batizando, já começou, minha mãe colocava louvor ali pra gente ouvir. E eu foi assim, a gente ficava numa fogueira, numa rua perto de casa, à noite, e ficava tomando vinho e consumindo umas drogas. Era em frente de uma empresa. Essa empresa deixou de ser empresa e se tornou igreja. E a gente continuou com essa prática aí. Aí o pastor era bem carismático, pastor muito abençoado. Aí ele chegava lá para falar de Jesus e no final essa fogueira acabou e ficou todo mundo ficou crente. Essa fogueira. Claro que alguns desviaram, né? Foram se esquentar no fogo santo. Alguns não, na verdade alguns não viraram crente, né? Mas nesse momento era muito vivo o movimento ali, né? Mas ouviram a respeito de Jesus, ouviram. Todos. Aí eu entreguei minha vida para Jesus ali naquele ministério. Ali minha vida nunca mais foi a mesma. Mesmo que eu voltei a usar droga, mas já não era mais legal usar droga. Já eu voltava por uma questão química, por uma questão que não sei, tô até hoje querendo saber. Mas não sei por que eu voltava. Você ficou entre altos e baixos? Eu tive altos e baixos. Eu tive anos de sobriedade, depois estourava tudo. Eu sempre consegui, e chegava no momento e ia tudo para baixo. Despencava. Em questão de dias. Consegui fazer família, né? Aí eu consegui me formar num seminário, né? A igreja separou você, viu que você tinha dons, talentos e falou, opa, vamos aproveitar e investir nesse camarada aqui? Foi um processo também. Me converti nessa igreja, aí desta igreja eu fui internado no ano de 2004, quando eu passei pela primeira internação. Através da igreja? Foi através da igreja, pastor Tony. Aí dessa internação eu fiquei 1 ano lá, muito proveitoso, e de lá eu fui para Jocum, que é Jovens com uma Missão. Jovens com uma Missão. Aí da Jocum comecei a conhecer umas coisas lá, eu não consegui voltar para essa igreja. Aí eu fui para outra igreja, Eu fui para outra igreja. Aí continuei na Jocum e comecei a aprender mais coisas e já não conseguia mais me encaixar. Aí eu fui acolhido pela Igreja Batista. Pela Igreja Batista que eu fui quando eu era criança e ganhou toda a minha família. Aí eu voltei lá. Legal. Eu voltei lá. Aí lá eu encontrei o pastor Ricardo Aracaki. Ele ele marcou minha vida. Encaminhou? Ele me encaminhou. Aí Cuidou de você? Ele cuidou de mim. Ele cuida de mim até hoje. Que bom. Cuida de mim até hoje. Que eu precisava para crescer. Um processo de crescimento. Eu era muito imaturo, muito infantil. Não sei quanto que eu cresci já. Mas o jogo foi bom. Aí o Ricardo foi me entendendo, foi me conhecendo, foi me discipulando. Nós nos reuníamos toda sexta-feira para ele me discipular. Aí ele me levou para o seminário. Aí me formei, aí fiquei limpo, né? Todo esse tempo limpo. Me formei, 3 anos. Depois 1 ano casado, me casei no seminário. Não, mas aí conta a história pra gente saber como é que foi esse processo, meu filho. Foi lá na Jocum que você conheceu ela? Não, foi no seminário. Seminário? Essa parte é importante, interessa pra nós. Qual seminário que você fez? É o Instituto Bíblico Peniel. Peniel, né? Da Missão Novas Tribos do Brasil. Lá em Jacutinga. É um paraíso lá. É um extraordinário, é um seminário internato, né? Você precisa morar lá. E passei 4 anos ali. Aí viu uma argentina lá? Já estava quase no final do meu curso lá, apareceu uma argentina.
Aí ela desceu, eu lembro do dia ela chegando Essa lá. parte é interessante. Pode falar tudo, detalhes, tudo? Não, nem tanto detalhe, né? Mas nem eu lembro todos dela os detalhes. chegando, eu lembro dela descendo do carro, assim. Amor à primeira vista? Não, Tá. eu me lembro que foi assim, um colega meu falou, olha lá que bonita a menina chegou, né? Eu falei, eu quero nem olhar. Pra não apaixonar. Quero nem olhar pra não apaixonar. Eu falei, eu me apaixono fácil. Mas nem olhei mesmo, focado ali, eu nem dava muita bola na verdade, não. Passou uns meses, quase um ano, aí começou tomando café, ela começou a aprender a tomar café comigo, eu gostava muito de café. Aí conversando sobre igreja, sobre missões, Se apaixonou. me apaixonei. Eu ia para São Paulo de 15 em 15 dias. Pra casa dos seus pais. Não, pra igreja. Pra igreja. Eu ia dar aula na igreja. Ok. Era o pastor Ricardo Aracaki ainda. E nessas idas e vindas, o ano inteiro fazendo isso, eu tive umas propostas de namorar. Assim, uns namoros rápidos, assim. Uma pegada gospel. Um namoro rápido. No ônibus, né? Em cidades que eu fui de irmã, assim, né? Que eu já conhecia. 3 acontecimentos. Uma vez dentro do ônibus, uma moça veio pra cima de mim mesmo. Olha, essa aqui eu vou contar inteira porque é de dar risada. Ela foi no banco, eu fui num banco, ela veio atrás de mim e falou, começou uma conversa normal, mas terminou numa conversa caliente. Aí eu mudei de banco. Ela foi atrás de mim. Eu falei, vou trocar de banco porque as conversas aqui tá ruim. Ao ponto de eu ter que ir lá no motorista, falar, motorista, eu não consigo viajar. Tem uma moça atrapalhando. Ele falou, entra aí. Eu tive que fazer a viagem inteira do lado do motorista. Nesse dia, Deus falou no meu coração. Deus falou assim pra mim, eu vou te dar uma esposa esse ano. Não sei explicar como que foi isso, né? Mas Deus falou isso no meu coração. Eu até compartilhei com algumas pessoas. Foi passando o ano inteiro e nada. E no final do ano, no último mês, tinha pessoa até, amigo de seminário, falando, ixi, você tá ouvindo a coisa. Deus me deu uma esposa. Deus falou pra mim que ia dar uma esposa e a minha esposa é uma mulher de Deus. Amém. É na Argentina, uma mulher de Deus, missionária. Foi pro seminário para estudar o português também. A gente casou, a gente foi Você terminou o seminário? Terminei. Ela teve que sair do país porque ela prorrogou o visto dela 3 vezes e aí não renovaram. Ela teve que sair, ficar um ano fora. Aí nesse um ano, e no seminário a gente só namorava de palavras, né? Não pode ir lá, não pode nem abraçar nada, só de mão dada e nos horários certos. O que é muito bom, né? Você se conhece nas ideias, né? Não... Maravilhoso. Mesmo de longe a gente se casou, né? Pensou em se casar e se casou. A gente foi pra Argentina, aí voltei pro Brasil e ela fez mais um ano de seminário para terminar o seminário dela. Eu consegui fazer o concílio, fui ordenado, convidado para dirigir uma igreja. Dirigi uma igreja e eu consumi ela. Depois de quanto tempo na frente da igreja? 10 meses. 10 meses? Mas você já estava quanto tempo limpo? Então eu fiquei ao todo 4 anos limpo. 4 anos limpo. Então tô contando toda essa história aí, mas nessa história aí teve muita coisa no meio. Muita queda. Muita queda. Mas é um processo de crescimento. Cada vez que eu me recuperei, eu sei que uma sementinha a mais. E quantas internações você passou? Essa é a quinta. Quinta? Passou antes 4 vezes. 4 vezes. Depois de casado? Depois de casado que começou, porque eu passei só nenhuma, que foi em 2004. Aí não passei mais nenhuma. Aí fui realmente precisar de internação, agora só... não sei direito, uns 4, 5 anos atrás, acho. Aí daqui que eu fiz as 4. Foi uma seguida da outra. Um ano limpo, internação. Um ano limpo, internação. Esse é o teu menininho? Eu tenho um filho de 7 anos, Lionel. Ele sabe de mim, né? Ele sabe do meu problema. A gente fala pra ele assim. E assim, você pessoalmente, o Renato, o que você pensa a respeito disso? Por que isso? Sendo que você tem uma família estruturada, você tem uma esposa que foi um presente de Deus. Você falou aqui, eu não tenho nada. Mas se você tem um filho, você tem tudo. Você não precisa de mais. Você não precisa de mais nada se você tem um filho, né?
Nada, você disse que eu não construí nada até aqui? Você já construiu um filho, então você não. já vai deixar um grande legado, né, Danilo? É, que eu não queria... Vamos supor que um evento... Eu tenho convicção de que agora... Nós vamos terminar essa história boa, né? A história vai terminar bem. Mas, caso... Não vamos ser assim, pessoalmente. A gente se separasse, poxa, eu ia deixar ela desamparada. Não, mas eu tô falando assim, o Renato, você... Por que a droga, ela tem esse poder sobre a sua vida? Você, a sua análise. Eu vou fazer uma sua análise, aí a depois sua. Corta lá, se tiver. Não, isso aí é pessoal. Os cortes da igreja. Não, isso aí é pessoal seu, a gente quer entender. Eu acredito que eu tô num processo de crescimento, de maturidade, de luz. De sair da escuridão e ir pra luz. Como que você encara essas caídas Hoje. suas aí? Não, o porquê? Por que você caiu, sendo que você tinha uma família estruturada, como você falou, depois você foi pro seminário, você foi bem acolhido, você casou, Tá. Mas mesmo assim, essa dependência química, ela te perseguia até aqui. Por quê? Por que essa dependência química te perseguia? Então essa é uma pergunta que durante vários anos me fizeram, né? O psicólogo, o psiquiatra, o pastor, sempre eles me apontavam isso. Tem uma falta aí, tem um gatilho aí. O que te leva? Como assim você foi? Né? Justamente isso. Você brigou com a esposa? Você estava numa luta muito grande? E a minha resposta é, não, eu não briguei com ninguém, não tinha luta nenhuma. Eu simplesmente um dia, eu falei, eu vou ali ter esse prazer ou essa morte, sei lá. Fui. Mas por quê? Qual é o gatilho? Né? Uma resposta que a gente está tentando descobrir. Que gatilho que é esse? Né? Mas eu tenho adquirido ferramenta agora, que eu adquiri agora, principalmente uma, que tá fazendo diferença para mim. Tá fazendo diferença. Né? Eu acredito, por que eu fui? Porque eu acredito que a droga, a dependência química, ela é uma doença. Ela é uma doença incurável que, obviamente, assim como um cara é curado de câncer, de qualquer coisa, Deus pode curar e a pessoa nunca mais usa droga. Mas de maneira geral, de maneira comum, é a pessoa não ser curada, ela ter um problema de dependência química, como alguém que tem problema com açúcar e tem que aplicar lá a glicose na veia. E se ele fala, não, eu já não tenho mais esse problema, não, eu não quero esse problema, aí vai morrer. Né? Aí ele vai chegar no céu e falar, pô Deus, eu rejeitei aquele problema, eu falei que eu não quero ele. Ele fala, mas tinha que tomar um remédio. Você só tomar um remédio, pô, eu queria te deixar vivo. Eu acho que eu tenho uma doença que eu tô crescendo diante dela. Eu era muito menino diante dessa doença, infantil. Então eu encarava ela como uma... Eu ficava um ano limpo, já encarava ela como nada, assim, que né, não é nada. Quando vai ver, explodiu, né? O que eu tenho vivido hoje, que está fazendo bem para mim, eu tô bem com isso, tô feliz com isso. Eu tô contente de ter abraçado isso aí. Porque se eu ficasse limpo, as pessoas geralmente não sabiam que eu tinha consumido droga. Mas você consumia droga? Nossa, não parece. Geralmente falam isso pra mim. Você não parece que usava droga. Eu usava mesmo, não é que eu usava droga. Eu destruía tudo. Drogado mesmo. Nível hard. Mas eu abracei essa ideia de que eu sou doente. É uma doença terrível. Terrivelmente, sim. Que se ela pegar, ela arrebenta. Ela arrebenta. Se ela arrebentasse só eu tava bom, mas ela arrebenta meu filho, ela arrebenta minha mãe que tá lá em São Paulo, ela arrebenta ela destrói. Então eu abracei essa doença de que agora quando eu me apresentar não vai ser assim, mas quase que eu vou falar tudo bem, meu nome é Renato, sou dependente químico. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tenho tomado decisões que eu me sinto feliz. Um dia eu tinha R$150 para ir para São Paulo. Né? Tudo que eu tinha, minha mãe me fez um Pix através da comunidade, né, da Cristolândia, para eu viajar para minha esposa, passar um final de semana com a minha esposa.
aqueles 150 reais era pra eu ir. Eu poderia ir de ônibus e ficar com 100. Com 50 eu ia e voltava. Ficava com 100. O que é legal, pô. Deixa eu comprar alguma coisinha ali, né? Mas eu poderia ir de Uber, que ele me pegava da porta da comunidade e eu avisava, eu tô chegando daí em 35 minutos. Na porta de casa, ela abria a porta, eu entrava e acabou. Eu falei, não tive dúvida. Eu falei, não tem nem dúvida. Eu tenho uma doença terrível. Eu ia cair se eu fosse, eu tenho convicção de que eu não ia cair se eu fosse lá de ônibus. Mas eu ia ficar num ponto parado esperando um ônibus até a rodovia. Na rodovia eu ficaria mais um tempo parado. Minha esposa não sabia se eu entrei no ônibus, se eu não entrei. Ela ficaria ansiosa. Eu não ia usar, tenho certeza. Só que eu sinto que eu dei um passo para trás da droga, sabe? Eu não ia usar aquele dia, mas depois eu ia usar. Porque depois eu sempre ia andar com dinheiro de qualquer jeito, eu sempre ia sair qualquer hora. Eu não ia usar naquele dia, mas era como se eu tivesse dado um passo para a direção dela. Então quando eu falei, não, o Uber vai me pegar, o Lucas vai abrir a porta, eu vou entrar. Aí lá minha esposa abre a porta, eu entro. Não tem boi, não vou usar. Então quando eu fiz isso, eu me senti grande, eu me senti um gigante, eu me senti que eu falei, tem jeito, sabe? Você reconheceu a sua pequenez. A minha pequenez. E eu dei um passo e aí um amigo meu, que tá com a gente lá na comunidade, né? Companheiro de quarto, né? Ele falou assim, você é covarde, meu. Você é um covarde. Que isso, você não pode ir pra rua. Brincando, ele brincalhão. Mas essa covardia tem me dado tanta autoestima, tanta esperança de que é possível. Eu tenho vivido assim. Outra caso, minha esposa ia para São Paulo, para Araçariguama, rescindiu o contrato dela lá e tomar uma vacina. E ela talvez precisaria até dormir lá. Ela falou, então você fica com o Leonel, porque ele tem que ir para a escola, você leva ele para a escola. Aí eu parei, eu falei, peraí, mas eu ficar com o Leonel, você vai viajar, eu vou ficar sozinho na casa. Aí eu levo o Leonel para a escola e ele fica 6 horas na escola. E eu fico sozinho aqui nessa casa 6 horas. Eu falei, não, esse plano não tá legal. Esse plano não tá legal. Ou eu fico na comunidade, você me deixa lá, ou vai os 3. Essa coisa de eu ficar sozinho não é legal. Eu ia consumir se eu ficasse sozinho ali, eu tenho certeza de que eu não ia, mas naquele dia não. Mas se eu ficasse com essa prática, eu tenho a impressão de que no futuro... Então, isso que eu abracei tem me dado muita esperança. Tem me dado muita esperança. Esse fato de que eu sou... Desculpa ser forte isso para algumas pessoas. Sou um doente. Eu sou um doente, tem uma enfermidade que tá comigo, já era. Ninguém mandou ela mexer nela. Tomar essas atitudes de sempre recuando, sempre atento, sempre recuando da direção dela. Eu tenho aprendido isso, tenho visto isso. O Vicente, né, que é um irmão que fala sobre isso para nós lá na comunidade, ele tá 15 anos limpo. E há 15 anos ele faz isso. Ele conta pra gente assim, eu estava saindo de moto, me deu uma ansiedade, eu olhei para um lugar, me deu uma memória, eu fiquei eufórico, eu liguei pra minha esposa e falei, olha, sei lá, vem me buscar. Né? Por 15 anos limpo tá nesse estágio, mas é assim que ele tá vencendo. Então é assim que eu quero vencer também. É isso que eu tenho aprendido aqui, essa identidade eu tenho assumido de que eu tenho esse problema e eu não vou mais dar mole pra ele, não. E qual é o papel hoje lá do projeto na sua vida? Hoje eu tô meio que indo embora de lá, né? A Cristolândia me acolheu, ele acolheu uma pessoa que ninguém tinha condições de acolher mais. A minha mãe não tinha condições de me acolher. Eu ia matar ela. Né? A minha esposa, ela pediu pra eu sair de casa. Eu desisti de sair, porque eu vou pra onde? Pô, eu tô usando droga, mas eu vou pra onde? Eu vou ficar na rua, né? E ficava ali patinando e ela sofrendo. Ela vai trabalhar, quando volta não sabe o que aconteceu com a casa. Não sabe se eu posso ter tido uma overdose lá dentro. Se eu levei a máquina de lavar e vendi. Não sabe, e tem uma criança no meio que tem que deixar com outra pessoa porque tem uma criança. É uma saída extraordinária. Tem um lugar.
tem alguém que suporta. Tem um lugar que vai dar... O que eu encontrei lá? Eu encontrei um lugar, um espaço, porque na minha casa, na minha mãe, impossível. O que a Cristolândia é? A Cristolândia é esse lugar que acolhe uma pessoa insuportável, que não tem onde deixar ela. Ou ela fica na rua, aí pode ficar à vontade lá, se mata, né? Ou ela... Ali tem um lugar. Eu encontrei um lugar que me abrigou, né? Me abrigou da rua. Encontrei um lugar onde eu fui alimentado, todas as refeições que eu preciso. Tomo banho lá. Roupa também, lá tem muita roupa, né? Lá a gente troca as roupas. Eu acho que é milagre, viu, meu? 25 pessoas dentro de um prédio e não ficar se matando. É Deus. É Deus para sustentar aquilo em paz. É só Deus. E é interessante que todo mundo que vem para Cristolândia sempre tem um toque de Deus ali. Sempre ele estava desesperado, ele fez uma oração ali e Deus resgatou ele. Sempre tem essa história por trás ali, de que ele pediu um socorro e de repente apareceu um pastor, de repente, sabe? Por isso às vezes quer sair, é abstinência também, né? O cara quer usar, então fica lá. Mas caso contrário, pô, tem gente para conversar. Claro, acima de tudo isso tem Bíblia, né? Tem 3 cultos por dia, fora o devocional. Então, tem pastores, tem irmãos que vão lá e vão ficar falando de Jesus pra gente. A gente assiste o nosso futebol, a gente assiste o nosso filme, tem jogo pra você jogar, brincar, dá risada, fala qualquer coisa, zoa, vai pra rua, a gente trabalha, a gente sai na rua também. Só pra cima, né? A partir do momento que você entrou naquele portão, você só vai prosperar. Pra trás você não volta mais. Renato se preparando para sair. Como que é agora essa nova perspectiva, nova esperança? Eu tô inteiro. Eu tô inteiro. Tô bastante bem, bastante em paz. Preparado porque eu abracei uma causa, que é a minha dependência química. Não preparado porque eu... Reconhecimento. É. Você reconhece que você... Por exemplo, o trabalho aí, né? Eu consegui um trabalho. E a família? Fala assim, nessa reta final, a família, como que tá? Você, a esposa, o filho? É milagre também, viu? Não tem outra... Porque, humanamente falando, como ela fala, ou eu sou doida, ou te amo não é muito. possível. Ou é milagre atrás de milagre, porque ficar com você até hoje é só milagre. Como que ela voltou pra mim? Ela não ia voltar pra mim tão cedo. Ela queria ver eu 2 anos limpo pra falar, realmente ele entrou no caminho, né, meu? No primeiro mês já veio me visitar. É Deus. É Deus. Sabe? Deus, o caráter dela também, porque ela é uma mulher de caráter, né? Ela falou, nós temos um filho, filho, vai lá ver seu pai. Então, em pouco tempo, Deus restaurou minha família. Eu tava conversando com o Vicente. Eu e o Vicente só. Já tinha falado com o senhor. Falei, pastor, quero trazer minha esposa pra cá. Ela tá lá sozinha, num bairro sozinho. Tem como conseguir um trabalho pra ela? Porque ela aluga uma casa aqui, já que aluga lá, aluga aqui perto de mim. Ela tá disposta a fazer isso. Ela falou que vem. Aí eu falei com o Vicente, tava sentado eu e ele, e passou uma pessoa do lado e ouviu. Ele ouviu, ele entrou e falou, irmão, pode trazer que eu te dou a casa. Pode trazer. É Deus, né? É Deus. Aí cheguei na cidade, a cidade é Barueri, e para eu conseguir matricular meu filho lá, para eu conseguir usar o sistema de saúde, para conseguir fazer tudo lá, eu tenho que provar que você é morador de lá, senão eles não te atendem, porque as cidades vizinhas vão tudo para lá, então eles fizeram isso aí. Sem você provar que você mora aqui, não vai nem matricular seu filho na escola. E ponto final. O único jeito era fazer um trâmite pelo assistente social. A assistente social iria na casa onde você está, aprovar, documentar. Não tinha jeito. E a gente pegou e foi lá no ganha-tempo, ver o que a gente podia fazer. Então a gente chegou numa mulher lá, estava no departamento da parte de trabalho. A gente falou para ela, olha, a gente precisa fazer o documento para poder ter acesso aqui. Então ela falou, você não vai conseguir não, se você não provar que você tem residência, vai conseguir. Eu falei, então tá bom. Saímos.
Deu uns 5, 6 passos pra frente. Essa mulher me levanta e falou, volta aqui. Falou, Deus falou comigo, mandou eu cuidar de vocês, senta aqui. Aí, um pouquinho que ela perguntou, pesquisou ali, tá bom, falou, pode ir pra casa, me manda tudo por foto, manda todos os seus documentos por foto. Aí eu fui pra comunidade, minha esposa mandou tudo por foto. Resumindo, ela fez tudo, ela tirou, ela conseguiu colocar conta de água no meu nome, ela tirou meu RG, no seu RG tá muito feio, vamos por outro. Ela fez os trâmites da saúde lá, pra tirar os cartões, pra colocar a gente no sistema de saúde. Pegou o celular e virou amiga da minha esposa. Liga pra saber como que tá. É Deus. Deus está trabalhando. Como Jesus falou, meu pai trabalha e eu também trabalho. Jesus está trabalhando. Jesus. E o sonho pro futuro? Olha, me perguntaram isso aí. Algo mais ou menos parecido com isso. O que é seu plano? Eu não tenho plano. Eu não tenho plano nenhum. Meu plano é ficar sóbrio. Vou colocar algumas coisas pra você pensar aí. Primeiro, quando você falou que não tem nada, não construiu nada, mas Deus te deu uma esposa e um filho. É tudo, né? A Wanda, eu falo pra ela me salvou, né? A Wanda me salvou. Aí quando você fala também, eu não estudei, não fiz profissão, tal. Tipo assim, eu sou um João Ninguém. Mas você é um pastor consagrado. Eu sou. E aí? Tô melhorando com isso aí, né? Porque o fato de ter consumido droga me faz... não, pastor não. Tem uma pastor não usa droga. É. Pastor não usa droga. Então eu tenho uma baixa autoestima, vamos dizer assim, né? Mas quando você compartilha esse agir de Deus na sua vida, Deus abrindo todas as portas para você. Deus é na minha vida. Deus. E você não acha que ainda tem algo ainda para você oferecer a Deus? Tem. Como obreiro, porque a palavra de Deus diz assim, que a seara está pronta, os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. E você vai abrir mão disso? Ou... Não, isso vai acontecer. Ou vai dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você tem esse propósito ainda, essa vontade? Isso vai acontecer. Tenho convicção. Não sei como, né? Em que tipo de ação que eu vou ter dentro da igreja, mas isso vai acontecer. Eu só não... Deixa Deus trabalhar, porque eu vou pegar onde eu não devo... Lá na frente, lá, a gente vai poder dizer assim, valeu a pena investir no Renato? Valeu. Valeu. Eles vão me chamar... Lá na frente, daqui... Lá na frente. A gente vai orar e vai falar assim... Vou chamar pra pregar. Valeu a pena? Valeu. Vai chamar, falar, tenho orgulho de chamar o Renato aqui, ó. Pregar na minha igreja aqui. O pastor Renato. A palavra de Deus diz assim que a nossa fé é acrescentada daquilo que ouvimos, né? E ouvimos a respeito daquilo que Deus está fazendo. Então Deus está fazendo grandes coisas através da sua vida, né? Só os testemunhos que você contou aqui para nós já crescemos bastante aqui, já edificou bastante, né? Né, Dani? Até porque a gente estava falando a respeito disso já. E veio a calhar, né? E para que as pessoas entendam assim que vale muito a pena investir nesse ministério, ajudar esse ministério. Né? Olha, mesmo que a pessoa ela passe por ali e ela volte para a vida que ela estava, né? Como acontece em algumas pessoas, valeu a pena o tempo que ela passou ali, sabe? Valeu a pena. Pô, foram 9 meses, 6 meses de sobriedade, de vida, sabe? Ali é um lugar de prosperidade, de vitória, de milagre. É interessante esses dias, 2 rapazes tendo convulsão o tempo inteiro, babando e se fazendo necessidade, e o outro também que... um ajudando o outro, se acolhendo, se ajudando.
ali é um lugar que precisa ter. Precisa ter. Porque senão nós não temos resposta nenhuma pra essa pessoa. Pra mim, não tinha... Eu não vi mais nenhum lugar pra mim. Né? E... Bom, Deus tá trabalhando lá, né? Amém. Então a gente termina aqui com o testemunho do Renato, né? Bom pra gente refletir, para edificação das nossas vidas. E aguarde que logo mais teremos mais alguns alunos testemunhando a respeito daquilo que Deus está fazendo, né? E grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.